Olá, tudo bem? Então, estou passando aqui hoje para responder mais uma pergunta. E a pergunta de hoje é: Patrícia, meu bolo estufou quando estava assando. Gente, esse estufar é aquele bolo que fica alto, que dá aquele tipo um ovinho, né? Quando você tira ele do forno. Tem muita coisa que pode estufar o seu bolo. Primeira coisa, excesso de fermento. Então, é bom estar pesando o fermento certinho, de acordo com a sua receita. Segunda coisa, pré-aquecer o forno, não pré-aquecer o forno. Então, cada receita você tem que olhar e ver o que ela manda. Um exemplo, o fermento, ele começa a fazer efeito a partir do momento que ele recebe calor. Então, se você coloca o seu bolo no forno e o forno não está pré-aquecido, o fermento vai demorar um pouquinho para entrar em ação. A receita pede o forno pré-aquecido, a receita pede o forno frio. É bom olhar, tá? Porque eu tenho dois tipos de receita hoje na loja, né? No meu cardápio, na verdade. Eu tenho receita que pede o forno pré-aquecido e tenho receita que você pode ligar o forno de uma vez. Um exemplo é esse forninho que eu tenho aqui atrás. Ele tem resistência em cima e ele tem resistência embaixo. Então, eu ligo a resistência mínima, média, máxima. Também é bom saber isso. Geralmente, a receita tem que conter esse tipo de informação. Quando o bolo estufa, é erro de temperatura do forno, erro de pré-aquecer, erro de não ter pré-aquecido o forno do jeito que tem que ser. O ideal é, quando pedir lá na receita forno pré-aquecido, você marca de 5 a 10 minutinhos para pré-aquecer esse forno numa temperatura de uns 50 a 100 graus. Enquanto você está fazendo sua massa, você pré-aquece o seu forno. Quando o bolo for para o forno, o fermento já vai começar a agir. E outra forma também dessa massa estufar, que fica assim até feio, né? Gente, é excesso de temperatura. Então, se você deixa o seu forno pré-aquecer muito, e você coloca o bolo lá dentro e dá aquele choque muito, que o bolo já tá lá, o forno, na verdade, né? O forno já tá lá em 200 graus, pode ser que o bolo dá aquela estufadona. Aí é o que muita gente, nossa, meu bolo. Aí reduz a temperatura do forno e o bolo vai dar aquela murchada. Então, bolo você vai aos pouquinhos. Pode aumentar a temperatura sim, não precisa de você começar em 100 graus e terminar, não precisa de começar em 180 e ir para o 200, você pode ir aos pouquinhos ali, você vai aumentando a temperatura do seu forno, mas você nunca deve abaixar a temperatura, no que você abaixa ele vai afundar também, eu falo que é efeito para cima e efeito para baixo. Então, o ideal é pré-aquecer o forno, temperatura baixa, e depois você coloca na temperatura que a receita manda. A maioria das vezes, o erro do bolo estufar é temperatura de forno alta. Esse é o maior erro. E pesagem. Gente, eu falo que eu não largo a minha balança por nada, né? Então, na hora de fazer a sua mise en place, né, que é o termo francês, pega a balança, pesa tudo direitinho, né? Nesse momento que a gente está passando aí, tem muita gente fazendo bolo em casa, criançada, né? Tá tendo aula online. Então, se não tiver uma balança, segue a receita das medidas de xícaras. A colher, né? Verifica que às vezes tem uma colher de sopa maior, menor, porque isso também pode fazer com que o seu bolo estufa. Então, resumindo, né? A dica de hoje é: cuidado com o fermento e cuidado com a temperatura do forno e seguir a receita passo a passo para que esse bolo não estufe. Então, se você gostou da dica, quer receber mais algumas instruções, quer receber mais dicas também, manda sua pergunta aí no nosso direct que eu vou estar te respondendo. Tchau, tchau!